tarde, Mato Grosso com Luizão. Quartou, pessoal. Até aqui Deus nos tem guardado. Sim. Hoje nós recebemos uma figura ilustre aqui, o Dr. Arlindo Aburadi. Ele é dentista e patologista e doutorado pela USP, Universidade de São Paulo. Ele vai falar da patologia bucal, pessoal. Primeiramente, doutor Arlindo, as palavras iniciais é com você. Não, eu só queria agradecer, Luizão, agradecer a forma que você me apresentou, é bondade sua isso, viu? E é uma alegria estar aqui, porque você é uma pessoa muito conceituada, né, no meio da comunicação e me receber, né, receber a minha equipe para falar do trabalho que a gente faz nesse momento, né, político, que você deve estar tão corrido, né? Eu fico muito agradecido, viu? Obrigado. É, Aqui, doutor Arlindo, é que aqui o estudo é democrático, você pode falar o que tem que falar dia a dia, né? E Uhum. nós estamos. Fala um pouquinho o que significa essa patologia bucal para nós, para os telespectadores do. O pessoal acompanha no arroba Boa Tarde MT, no YouTube, no Instagram, no Face e no www.radiotvcospor.com.br, que é o site, está ao vivo também, viu? Fica à vontade, doutor. Tá ótimo. Não, então, vou falar um pouquinho de patologia, né, de uma forma genérica, que patologia ela é uma área de todas as áreas da saúde, todas as profissões da área de saúde, ela trabalha basicamente com patologia, que como definição seria o estudo das doenças, né? E uma área que é muito conhecida é a patologia clínica, que basicamente são os exames de sangue. A patologia que a gente faz, né, que a gente também chama de anatomia patológica ou patologia cirúrgica, é o diagnóstico pela biópsia. Então, o paciente ele vai num consultório, ele faz uma biópsia, né, de qualquer região do corpo e aquele fragmento que foi removido, ele é encaminhado para um laboratório de anatomia patológica, então de patologia, né, que é mais coloquialmente conhecido, e nesse laboratório ele é feito a análise desse material e com isso é dado um diagnóstico. Aí saber se aquela lesão, né, qual que é a característica dela, se ela é infecciosa ou se ela é um câncer, porque daí a gente consegue definir o tratamento, sabe? Aí, obviamente, né, de acordo com o diagnóstico, você tem o tratamento específico. Mas fundamentalmente a patologia, eu como dentista, patologista bucal, né, eu faço esse trabalho das lesões de boca e de face, mas lá no laboratório a gente tem também a patologia médica, tem uma excelente equipe de patologista médico, Sim. patologistas médicos, né? E eles fazem esse trabalho com muita qualidade. E a gente também, Luizão, tem uma a gente está implantando, na verdade a gente acabou de implantar um recurso que a gente agora, todo o processamento do laboratório, ele é automatizado, né? Aquele trabalho manual, hoje ele é muito pouco no laboratório. E uma das etapas dessa automatização é que é feito um scanner, um escaneamento da lâmina, porque a biópsia, quando ela vai mandada para o laboratório, aquele tecido ele vira uma lâmina que a gente vê no microscópio. Sim. Então hoje o nosso laboratório ele não depende mais do microscópio, a gente já tem um scanner. E qual que é a vantagem disso? A gente está incorporando na nossa equipe de patologistas especializados em algumas áreas muito específicas que, por exemplo, alguns tumores de tecido de osso, por exemplo, são muito raros, né? Então tumores de tecido nervoso, de cérebro também são muito raros. Então você não consegue ter um especialista desse aqui, um patologista especialista exatamente nesse tipo de doença aqui em Cuiabá. Só que nosso laboratório hoje, né, ele é o único laboratório de Mato Grosso, né, um dos poucos do Centro-Oeste, até mesmo do Brasil, que tem esse recurso. A gente consegue, com esse escaneamento, mandar essa lâmina virtualmente para outros profissionais, né, que estão fora de Cuiabá, que são especialistas nessas doenças, e eles conseguem fazer esse diagnóstico. E qual que é a grande vantagem disso, né? Acho que é importante falar isso para a população entender qual que é o ganho, né, que a gente espera, né, trazer para a nossa região, para a nossa cidade.
é que não precisa mais mandar o material. Antigamente tinha muito, ao médico ele suspeitava de uma doença mais rara, ele falava, não, vamos mandar essa biópsia para um laboratório lá de São Paulo. A gente está já encurtando todo esse caminho, que a gente faz todo o processamento aqui, e mesmo esse diagnóstico, que é muito elaborado, que é muito específico, a gente consegue fazer ele muito mais rápido. E sem dúvida nenhuma, né, quando a gente fala de câncer, né, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, Luizão, para não ficar provocando, alarmando muitas pessoas, né, deixando as pessoas mais ansiosas do que elas são. Mas assim, quando a gente fala de câncer, né, dependendo do estágio que o câncer está, poucos dias faz muita diferença no tratamento, até mesmo na cura dessa doença, sabe? Sim. Então a gente está, o trabalho que a gente faz, para falar um pouquinho da patologia bucal, né, eu sou daqui de Cuiabá, eu fiz minha formação em São Paulo, voltei e montei meu laboratório. Hoje, o laboratório privado de patologia bucal, o meu, ele é o maior do Brasil, sabe? Eu recebo peças do Brasil inteiro. Graças a Deus, a gente sempre conseguiu fazer um serviço de qualidade, que é um serviço que a gente acha que nossa região merece, né? E com esses recursos que a gente está conseguindo implantar agora, a gente está muito contente porque a gente consegue qualificar ainda mais todos esses serviços. É muito importante, né, doutor? Sim. Ainda mais você falando, nós temos a referência aqui em Cuiabá, né? Uma referência que você atende o Brasil inteiro. Sim, sim. Mas fala para os telespectadores, doutor, onde que é, o endereço, tudo, porque isso aí é muito importante. Ninguém, sinceramente, eu não sabia. O programa é isso, passar conteúdo e informação para a sociedade em geral. Não só de Cuiabá, de Mato Grosso, do Brasil e mundo. Eu vou tentar, é que a gente às vezes fica um pouco inibido de às vezes falar mais assim da empresa, né, sim, e tudo mais, sim. Mas eu vou tentar, assim, a patologia em si, Luizão, só para você entender, ela sempre foi, ela é uma área mais escondida da medicina, vamos dizer assim. Porque o patologista, o paciente pouco vê, sabe? Então tem um cirurgião, né? O cirurgião opera, faz um serviço brilhante, mas quem define tudo, como que vai ser conduzido é o patologista. Só que o patologista fica no laboratório, muitas vezes é um lugar de pouco acesso, porque não recebe paciente. É até uma das condições que a gente sempre tentou inverter isso no laboratório, fazer com que o laboratório fosse bem acessível, porque o nosso laboratório, só para você ter uma ideia, ele tem 50 anos de funcionamento, né? Ele tinha um proprietário, nós compramos, hoje os sócios do laboratório somos eu e meu irmão, sócios majoritários, né? E meu irmão, que é médico patologista, que é o Dr. Carlos Aburadi. Aí nós compramos essa estrutura. Então, lá no laboratório chega muito paciente que foi indicado porque o pai, há 20, 30, o avô, há 40 anos, fez uma biópsia e eles falam isso. Falam, olha, eu lembrei porque eu vim aqui com meu avô pequeno. E o laboratório, né, para falar, ele fica ali na região da Santa Casa. Santa Casa. De Cuiabá, ali no centro, né? Sim. Chama Praça do Seminário. Sei. Quando tá voltando ali para a Estação Bispo, descendo para o centro mesmo, do lado direito, ali tem um espaço ali que são concentrados os laboratórios mais antigos de Cuiabá, né? Então o laboratório fica ali, né? Que Qual o nome? É o CPC. CPC. Isso. Centro de Patologia e Citopatologia. Que legal. E junto com o CPC, a gente também tem a estrutura do LPB, né, que essa sigla significa Laboratório de Patologia Bucal. E no Laboratório de Patologia Bucal eu desenvolvo esse serviço, né? Lá tem o Carlos e outros patologistas médicos, a doutora Lídia Nazário também, que é uma patologista muito qualificada, muito dedicada. E esse trabalho, Luizão, assim, a gente fica até pensando na melhor forma de falar, mas só para você ter uma ideia, quando você falou do doutorado, né, eu comecei meu doutorado na USP, eu tinha 23 anos, né, já tenho 46, então já tem tempo, né? E quando eu vim para Cuiabá, porque a proposta sempre foi essa, né, até tem uma história curiosa a meu respeito, que eu tentei ir para o exterior estudar e quando eu estava em São Paulo, tinha recém acontecido aquele ataque às Torres Gêmeas. Eu não consegui visto, porque a família do meu pai é de origem libanesa e meu último sobrenome
E meus colegas até de pós-graduação falavam assim, eles viam a foto do passaporte e falavam, linda, essa foto sua aqui tá parecendo os terroristas que atacaram a Torre Gêmea, né? Então você não vai conseguir nunca. Mas mesmo se eu não tivesse voltado, quando eu voltei para Cuiabá, tivesse voltado depois, a ideia era ir fazer mais essa formação no exterior e voltar para Cuiabá. Então sempre eu pensei em voltar para Cuiabá. Só que quando o trabalho começou, né, de forma muito incipiente, ele foi ganhar corpo, né, foi ter uma demanda maior quando o Carlos veio e montou a patologia, porque a demanda de patologia bucal no começo ela não era tão grande, hoje é uma demanda bem razoável, e até por isso que a gente consegue fazer, né, esses investimentos, mas fundamentalmente é isso que eu te falei, né, hoje a gente recebe na patologia, a gente, só para explicar também, né, Sim. a gente tem unidades próprias do laboratório, aqui em Cuiabá, tem uma filial em Várzea Grande, em Vilhena, Rondônia, Ariquemes, são unidades nossas, tá? E Sorriso. Aí nós temos parcerias, né, com outras estruturas da área de saúde que enviam materiais para a gente. Aí tem parcerias em vários estados do Brasil, mas o nosso foco é mais assim, aqui Mato Grosso, Goiânia, um pedaço de Goiás. E, bom, e fundamentalmente é isso. Doutor, lá na Santa Casa, esse CPC, aceita convênios? Não, sim, é um laboratório de patologia, né, que aceita Então, os convênios, pode falar, todos os pode grandes ficar. convênios, né, que tem hoje aqui em Cuiabá, a gente aceita. Então, esses exames os pacientes podem fazer por convênio também. Até mesmo porque, Luizão, a biópsia em si, né, ela não para falar até em custo, o valor muitas vezes não é um impeditivo para a pessoa fazer aquele exame. O valor da biópsia não. Só que hoje em dia, a grande maioria desse material onde é feita a biópsia, a gente tem que fazer um exame também chamado de imunistoquímica. Por que se faz tanto esse exame hoje? Esse exame ele começou, quando ele começou a ser implantado como rotina, ele era feito, né, para a gente definir exatamente qual é o tipo de câncer, tá? Então, esse câncer aqui, eu não sei bem se ele é de tecido de nervo ou de osso. Quando você começa a refinar muito ali, o diagnóstico fica mais inconclusivo, surgem essas dúvidas bem discrepantes, né? Então, a imunistoquímica veio para mostrar. E também tem assim, por exemplo, nos casos linfomas, né, que são um tipo de câncer comum, os linfomas, só que tem um grande número de linfomas. Aí a gente faz esse exame chamado de imunistoquímica para saber exatamente qual é o tipo de linfoma. Sim. E com isso se tratar especificamente. E hoje em dia a imunistoquímica também, né, mesmo que a gente olhe, se o Carlos tiver o prazer de vir aqui, ele pode explicar melhor. Só que mesmo você sabendo exatamente qual é o tipo de câncer, você faz a imunistoquímica para saber se aquele tumor é mais ou menos agressivo, que a gente chama isso de marcador de prognóstico, para saber como ele deve ser tratado. Então, o diagnóstico e o tratamento do câncer hoje ele acaba sendo muito preciso, porque esses exames eles dão esse suporte, né? Então, assim, um tumor que ele é mais agressivo, às vezes você tem que fazer uma cirurgia maior, quando for fazer a quimioterapia, né, usar medicamentos quimioterápicos mais fortes, e com isso você consegue ter uma chance de cura maior, né? E esses exames, eles acabam sendo mais caros, então a gente trabalha assim com os planos, né, com esses planos de saúde, justamente porque grande parte da população tem e com isso elas conseguem fazer todos esses exames pelo plano de saúde. Sim. Hein, doutor, pessoal, nós estamos entrevistando o doutor Arlindo Aburadi, ele é patologista bucal, né? E também ele é doutorado pela USP, né? Me fala uma coisa, doutor, há uma década ou 2 décadas não tinha isso, né? Assim, se tinha, era pouco, as pessoas desconheciam isso aí, né? Era muito mais incipiente, sim. Sim. E o avanço que tem tido nesses anos mais recentes ele é surpreendente. Até para nós especialistas, às vezes é difícil acompanhar. Sim. Mas, para você ter uma ideia, Luizão, hoje, qual que é o cenário ideal? Por exemplo, uma cirurgia de câncer. Nessa equipe que vai fazer a cirurgia, o ideal é ter um patologista junto. Sim.
Porque o cirurgião, quando ele tira a lesão do paciente, o patologista ele recebe aquela peça, ele já faz a análise na hora e ele avalia, por exemplo, se a lesão foi totalmente removida. Sim. Por que que isso é importante? Porque se a lesão não foi totalmente removida, o paciente já está na mesa cirúrgica, o cirurgião vai lá e ele amplia a margem cirúrgica, até ter certeza que a lesão foi totalmente removida. Isso evita, né, por exemplo, uma nova cirurgia, Sim. ou então evita que o paciente tenha que receber altas doses de radioterapia e também de quimioterapia, porque o tumor não foi totalmente removido na cirurgia, então tem que compensar esse tratamento nas outras etapas do tratamento. Esse recurso, que é chamado de biópsia por congelação, há não muito tempo atrás, apesar de ser um recurso antigo já, né? Mas há não muito tempo atrás ele era muito pouco acessível. Então hoje, quando você vai, né, tratar nos centros de referência, o tratamento já começa assim, tá? Então essa figura do patologista, aquela figura que a gente estava falando ali, que era um pouco, ficava mais na retaguarda, hoje ele está compondo ali a equipe. Muitas vezes o que acontece é que às vezes assim, o cirurgião ainda, alguns, né, os que a gente trabalha, a grande maioria, graças a Deus a gente tem bastante orgulho de trabalhar com eles, porque a gente tem essa relação, né, mas eventualmente um paciente que pode uma pessoa não que está assistindo aqui falar, poxa, eu fiz minha cirurgia de câncer e não tinha um patologista, né, mas hoje o cenário ideal é esse. E aí, quando chega no laboratório para ser realmente avaliada a peça, né, daí a gente tem todos esses recursos, né, e o diagnóstico ele passa por todas essas etapas, né, desde a análise primeira que a gente vê no microscópio, que hoje eu até falei, né, hoje a gente não precisa tanto mais do microscópio, e a imunistoquímica também, Luizão, a gente lá no laboratório, hoje a gente consegue, né, fazer esse exame, porque a imunistoquímica, há algum tempo atrás também, ela era enviada para fora. E hoje lá no laboratório a gente consegue fazer esses exames, né? Porque quando a gente fala imunistoquímica, mas de uma biópsia, às vezes você faz 10 tipos de exames diferentes, sabe? Que a gente chama até de reações, né? 10 tipos de reações diferentes para chegar nessas conclusões sobre qual que é o tipo específico de tumor, do diagnóstico e também como ele deve ser tratado, sabe? Então a gente e lá no laboratório a gente consegue concluir toda essa etapa também dos exames de imunistoquímica. Né, que era uma coisa assim que até muito tempo atrás realmente ficava, não era tão acessível. Mas, doutor Arlindo Aburad, o senhor atende lá ou tem o seu consultório? Então, eu atendo lá, né? Eu fico lá, eu dou os meus laudos lá, né? E tem a equipe de patologia. Só que muitos dos procedimentos que eu e os patologistas médicos de lá fazemos, eles são ou em consultórios aqui em Cuiabá ou nos hospitais, sabe? Onde estão as equipes. Lá a gente não faz procedimento em paciente, isso a gente não faz. Né? A gente faz só análise do material. Só que a gente tem a equipe, né, com que a gente trabalha juntos, nossos parceiros, e a gente está acompanhando eles nos hospitais ou em muitos consultórios também. É uma equipe profissional, né, doutor? A gente tem que divulgar isso, pessoal. Conteúdo assim que poucas pessoas conheciam. A verdade é essa, doutor. Então a gente tem que divulgar para a sociedade e falar aí, ó, viu? Nós temos referências aqui em Cuiabá, né, doutor, nessa área. Então, eu falo isso com muita humildade, mas a gente consegue fazer um bom trabalho lá, sabe, Luizão? Que é reconhecido assim no Brasil. E para você ter uma ideia, alguns dos casos que a gente faz diagnóstico lá no laboratório, eles são descritos, né? A gente consegue publicar até em revistas do exterior. E por que a gente tem essa casuística tão boa? Realmente porque a gente consegue ter uma demanda grande de exames. A gente tem muita gente que envia para a gente e sempre tem aqueles casos mais raros. Então isso mostra exatamente o que a gente está falando, que é um serviço qualificado. Obviamente eu falo isso com muito respeito, com muita humildade, né? Até para não ficar me achando muito especial e se perder no meio desse caminho. Só que a ideia é sempre estar qualificando cada vez mais e acompanhar o que está sendo feito de mais moderno, porque apesar de ser muito difícil esse investimento todo, sabe, Luizão, às vezes a gente fala assim, só que a gente até abre mão de coisas pessoais, né? Poxa, vamos comprar isso aqui? Não. A gente não vai trocar de carro porque o laboratório tem que fazer um investimento. A conversa é assim, sabe? Sim.
Só que a gente entende também que se a gente não fizer isso, com todo esse desenvolvimento da tecnologia, a gente vai acabar ficando obsoleto, né? Então a gente faz sim esse sacrifício, e sem dúvida nenhuma, em respeito aos colegas que trabalham com a gente, também aos pacientes. Isso que você falou também, Ilusão, de estar divulgando, falando a respeito disso, né? Biópsia por congelação, diagnóstico imediato, né? Por exemplo, lesão de pele. Lesão de pele é extremamente comum. Sim. Numa região como a nossa, que tem bastante sol, sim, e a gente teve, né, com essa fronteira agrícola que chegou aqui, o pessoal vindo do sul, sim, de pele muito clara, então é muito comum diagnóstico de lesões de pele. Lesões de pele hoje, assim, é quase que impensável você fazer sem diagnóstico imediato, sabe assim? Acho que um alerta muito importante também, Luizão, que a gente sim, ainda vê acontecer, porque é importante falar isso para as pessoas, porque se elas passarem por essa situação, elas têm como confrontar isso, que lesão de pele. Sim. É uma ferida pequenininha, vamos tirar e jogar fora. Isso não pode ser feito, sim, tá? Em hipótese alguma. Se você estiver diante de uma situação dessa, você pode confrontar a pessoa que está fazendo o procedimento, o profissional, e falar, não, eu quero que mande para análise, porque acontece muito. E esses casos, até hoje em dia, como é muito fácil as pessoas falarem na internet, a internet vira assim, uma exposição tremenda, né? Até me lembro, um tempo atrás, tinha uma menina, eu acho que até ela trabalhava na internet, ela estava com uma espinha no nariz. Aí ela foi, a espinha não sarava, ela foi no médico, ele tirou, aí jogou fora, não mandou para análise. Aí uma segunda vez, uma terceira vez, aí a pessoa fica incomodada, né? Resolve mandar para análise, é um câncer. Ixi. Aí o câncer já está disseminado. Ela teve uma mutilação no rosto assim, e isso é muito comum, né? Em boca acontece a mesma coisa, até um trabalho que a gente faz há muito tempo, a gente discute muito isso com os dentistas, né? E o paciente ele vai no dentista, ele tem, por exemplo, na boca a gente tem as glândulas salivares, que são essas, a gente fala que são as maiores, por exemplo, essa glândula aparótida que fica aqui, quando a gente tem cachumba, ela incha, né? Sim. E tem outras duas que ficam aqui embaixo que são grandes. Só que dentro da boca a gente tem aproximadamente 500 glândulas que são pequenininhas. E essas glândulas salivares, elas não é muito frequente, mas também não é tão raro, às vezes elas desenvolvem câncer. Só que quando esse câncer começa, ele é uma bolinha. Não tem uma ferida, não tem uma úlcera, não tem nada. Assim, é uma bolinha, para alguém que é mais desavisado, extremamente insignificante. E na boca, como tem muito trauma, que toda hora a gente está falando, morde a boca, morde a língua, às vezes forma um nódulozinho também, uma bolinha, né? E é muito comum um desavisado achar que essa bolinha, então faz isso, tira, joga no lixo. Aí passa um tempinho, a bolinha volta. Aí remove e joga no lixo. Aí quando vai fazer o diagnóstico, aí descobre-se que é um câncer, e você vai avaliar o paciente, já está totalmente infiltrado. Aí o paciente perde metade do rosto. A gente fala isso, eu estou falando isso aqui parecendo que é um exagero, mas não, a gente vê isso com frequência lá no laboratório, né? Então, assim, é importante alertar a população, até a população saber se prevenir. Obviamente, assim, que da grande maioria das pessoas que tem uma lesão em boca, um nódulo, uma bolinha, uma casuística, uma quantidade muito pequena, são casos desse tipo. Mas de toda forma, se o paciente for, né, acontecer uma infelicidade dele desenvolver uma lesão dessa, e se ele tiver o cuidado, né, de alertar o profissional que está tratando dele, ou se for um profissional que tem mais cuidado com os pacientes, ele vai fazer o diagnóstico rápido. Porque a gente fala muito de câncer, isso é uma situação bem curiosa. A gente fala muito de câncer, mas assim, obviamente, tem alguns tipos de câncer que realmente são muito agressivos. Mesmo no começo, assim, é difícil de tratar. Sim. Mas a grande maioria, Luizão, se ele é diagnosticado rápido, ele é tratado sem muita complicação. Né? Se for pequeno ainda, né? Então o câncer de pele mesmo é extremamente frequente, só que geralmente a maior parte dos casos de câncer de pele, eles não são muito agressivos. Então, se você tratar no início, agora se você fica, né, tira um pedacinho, aí não tira tudo, a lesão vai infiltrando cada vez mais. Nariz, por exemplo, aqui no nariz é cartilagem e osso, então um pouquinho que infiltra, se ele chega no osso, você tem que tirar uma grande parte do osso para remover toda a lesão,
né? Então o paciente fica com defeito, com uma mutilação muito grande, né? Sim, Então quando você avalia todos esses cuidados, é importante a população estar alerta, estar sabendo, claro. justamente para não passar por uma situação dessa. Olha, é complexo, né? A gente vai escutando, vai aprender. Aqui é bom porque a gente vai aprendendo também, né, doutor? E as pessoas que estão aqui ouvindo, né? Você está aprendendo, né? E o podcast agradece, né, doutor, a sua presença hoje aqui. E aqui nós estamos aqui para divulgar também, o dia que quiser voltar, o seu irmão também, o doutor lá, o médico, O Carlos, o né? Carlos, né? Era até para ele vir, mas não deu. Um problema de agenda, né? Sim, aí, mas tá à vontade, a gente agradece. A palavra final fica com você, doutor Arlindo Aburadi. Agradecer muito, viu, Luizão? Agradecer novamente o espaço. Espero muito que tenha sido útil, tá? Sim. E falar para os pacientes, se alguma dúvida, pode procurar a gente no Pode deixar o laboratório. telefone, Instagram, aqui não tem esse negócio. O Instagram do laboratório é CPC Cuiabá, tá? E do LPB é LPB Patologia Bucal. São esses dois Instagrams. Então, se quiser mandar mensagem também, Sim, tirar alguma sim. dúvida. Aí, pessoal, Aí. o Instagram é CPC Cuiabá, né? CPC Cuiabá. E o outro é LPB Patologia Bucal. LPB Patologia Bucal. Dois Instagram, viu? Entrem, acessem. Não, e muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Fique com Deus. Amém. Boa tarde. Boa tarde.